Olá, pessoas lindas! Hoje vamos falar de pintura do espaço negativo ou pintura negativa, como também já ouvi chamar, com aguarelas. Eu sou Ana Paula Otero, ilustradora, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, o que é isto de pintura do espaço negativo, para quem não sabe de que é que eu estou a falar? Se calhar primeiro é melhor explicarmos o que é o espaço negativo. O espaço negativo são as áreas em volta do objeto e que definem o objeto. Num desenho, o objeto não é apenas definido pelo seu traço, pela sua linha. Aliás, esse traço ou linha pode até não estar presente no desenho e continuarmos a conseguir identificar o que é que está representado. Então, o objeto pode ser definido pelo espaço que está à volta dele. E esse é o espaço negativo, sendo que o espaço positivo é o desenho em si, é o objeto em si. A pintura do espaço negativo é quando deliberadamente assumimos que vamos pintar à volta de um objeto para nos fazer ver esse objeto. Isto dito assim é capaz de estar um bocadinho confuso, mas à medida que este vídeo vai decorrendo eu vou explicando passo a passo e vão perceber que afinal não é nenhum bicho de sete cabeças. Já agora apresento-vos os materiais que vou usar. Vou usar aguarelas, papel de 300 gramas para aguarela, lápis de cor, preferência aquarelável, mas neste caso eu usei tanto lápis aquareláveis como uns que não são aquareláveis. Para começar, fiz um esboço no meu sketchbook só para me orientar, porque este tipo de pintura pode tornar-se um pouco confusa. Quando queremos que o desenho não se veja, temos que o deixar muito suave e facilmente deixamos de o conseguir ver nós próprios. E assim fica meio difícil de saber onde pintar. Fiz a base do desenho muito sumidinha já na folha de 300 gramas que eu vou usar e mesmo assim ainda a apaguei um pouco mais. A ideia é que no final não se note esta linha. Eu irei fazer uma espécie de contorno no final, não em todo o desenho, mas para já eu não quero que se note esta linha de contorno. Comecei por molhar todo o papel porque vou fazer um degradê com várias cores e não quero que se note a linha onde as cores tocam. Tive que cortar o papel do meu bloco porque a superfície de pintura estava a encaracolar muito. Este é um papel canson de 300 gramas próprio para aguarela e é apenas a segunda vez que eu uso este bloco e realmente assim com pintura mais molhada ele encaracola bastante. Por isso é melhor colá-lo a uma base para ver se ele não encaracola tanto. E finalmente vou começar a pintar. Com o papel ainda bastante úmido, aplico uma cor de aguarela, certificando-me de que não deixo secar a fronteira da mancha para poder aplicar outra cor e não se notar a linha de fronteira. Posso juntar água para criar nuances da própria cor e ajudar a criar um degradê mais suave entre as duas cores. E vou repetindo este processo até preencher toda a folha. Vou fazer assim um fundo que vai ficar assim com um aspecto marmoreado. Para apagar, usei a minha borracha miolo de pão ou limpa-tipo. E para quem não conhece este tipo de borracha, é um género de uma goma que absorve os pigmentos secos sobre o papel. É ótima e é por isso que eu a uso mais, para suavizar apenas um pouco o nosso desenho, para deixar o traço mais leve e de modo a que consigamos ainda ver o nosso traço, mas que quase não se note. É moldável como uma plasticina e como ela é moldável, é ótima para apagar pormenores muito fininhos, ou então podemos usá-la como um rolo em cima do nosso desenho todo para apagar ou desvanecê-lo homogeneamente, que foi o que eu fiz neste meu desenho. Este é um processo demorado, por isso vou deixar-vos ver o resto em modo acelerado.
é preciso deixar secar bem esta camada de aguarela. Eu usei secador para ser mais depressa. E comecei então a pintar o espaço negativo, ou seja, o fundo à volta das plantas. É melhor preparar todas as cores que quero usar antecipadamente para estarem disponíveis à medida que eu vou precisando delas, porque nesta camada vou fazer novamente um degradê de várias cores e não quero que a tinta seque enquanto eu estou a preparar a próxima. Neste caso vou usar as mesmas cores que usei no fundo, mas poderia usar outras cores quaisquer. Criei uma aguada suave para escurecer o fundo, só um pouco em relação à primeira camada. Aconselho a usarem 2 pincéis, um com a cor e o outro com água limpa, para esbater a fronteira das manchas de tinta que estamos a pintar nesta camada. Eu só usei um pincel porque já tenho alguma prática. Vou pintando pouco a pouco o contorno das formas e o espaço exterior a elas, ou seja, o espaço negativo, suavizando sempre com água limpa. Aqui introduzo uma cor diferente nesta camada. O processo é igual ao que fizemos no fundo. Temos que ir sempre suavizando as fronteiras para que não se note a linha onde as duas cores se juntam. E desculpem porque aqui eu comecei a pôr a cabeça um pouco à frente da câmara, porque o desenho estava tão sumido que mal se conseguia ver. Então eu inconscientemente comecei a aproximar mais os meus olhos do desenho, a tentar ver onde é que estava a pintar. A pouco e pouco as formas das plantas vão se formando e destacando. A cada camada de tinta acrescentamos mais contraste ao nosso trabalho. E vou alternando as cores, o roxo e os laranjas, para criar um marmoreado semelhante ao da primeira camada. Só vou aplicar esta camada na parte inferior do desenho porque quero que a parte de cima, que será o céu, fique mais clara. E deixo-vos com mais um bocadinho de música e o processo acelerado. Mais uma vez, deixar secar bem esta camada. É preciso sempre deixar secar o papel entre camadas. Com lápis de cor de aguarelas, numa cor parecida com as que estou a usar na pintura, desenho mais vegetação entre as plantas que já lá estão. Para não me perder, socorro-me do sketch que fiz previamente. E não faço todo o desenho de uma só vez, vou fazendo de camada para camada. Assim sei que é para pintar à volta das formas que já estão aparentes e das novas formas que acabei de desenhar. Temo que não consigam ver quase nada na filmagem, mas também desta forma será uma surpresa para vocês quando as formas começarem a aparecer. Mais uma camada de pintura, o processo é sempre o mesmo. Agora vou pintar tanto à volta das formas que já estavam a ficar aparentes, como à volta destas novas formas que desenhei. Mais uma camada, só um pouco mais escura do que a anterior, para assim poder acrescentar mais camada, porque se eu escurecesse logo demasiado, depois já seria difícil pôr muito mais camadas, não é? Porque às tantas chegava um ponto em que a tinta estava muito saturada e já se tornava difícil escurecer ainda mais. Uma vez mais, não vou pintar até ao cimo da minha folha, porque quero deixar o céu claro. Se quisesse que o valor cromático do fundo ficasse todo por igual, pintaria todo o fundo a cada nova camada. Estou a preparar um outro vídeo sobre este tipo de pintura, onde pinto sempre o fundo todo, não percam brevemente aqui no meu canal.
veem, estou a molhar o papel primeiro com água limpa, para depois aplicar a aguarela. Isto facilita a mesclagem das cores. Deixei uma vez mais secar esta camada e resolvi fazer alguns pormenores com lápis de cor. Esta técnica da pintura do espaço negativo resulta muito bem para criar silhuetas, porque no fundo é isso que nós estamos a pintar à volta das silhuetas das formas dos objetos. Mas além disso eu gostava de pôr aqui uns pormenores desenhados, que não fossem apenas as silhuetas das ervas. Desta vez usei algumas cores dos meus lápis Marco Renoir, que não são aguareláveis, mas que agora não tem importância, porque estes traços eu quero que apareçam no meu desenho e que não se diluam com a tinta da aguarela. Então dei primazia à escolha das cores e usei tanto os aguareláveis Carandache como os não aguareláveis Marco Renoir. Desculpem a instabilidade da câmera, é que eu queria mostrar-vos os pormenores bem de perto e estava a filmar com o meu telemóvel na mão mesmo, então ficou tudo um bocadinho tremido, porque isto não é fácil desenhar ao mesmo tempo que estou a filmar. Ainda acrescentei mais plantas de fundo, porque achei que a profundidade ainda não estava como eu queria. Então assim criei mais profundidade na imagem. Desculpem quase não se ver, mas isto de pintar e filmar ao mesmo tempo não é fácil, como eu já disse. Aqui dá para ver bem como suavizo o degradê passando o pincel só com água para esbater a cor. E ainda mais uma camada no fundo. Esta conversa já se está a tornar repetitiva, mas este processo é mesmo assim, todo ele é repetido várias vezes. Quanto mais camadas, melhor o efeito 3D e mais rica fica a nossa ilustração. Reparem como ao adicionar esta camada faz logo saltar aquelas folhas mais redondas cá mais para a frente. Mais uns detalhes com lápis de cor, uns contornos para finalizar a ilustração. Acabei por adicionar mais umas cores para os acabamentos finais. Quis dar mais um pouco de destaque às minhas ervas daninhas principais, para que não se confundissem com as outras. Depois levei as minhas ervinhas até ao jardim e acho que ficaram lá muito bem. E é tudo sobre esta ilustração, espero que tenham gostado e compreendido bem o processo. Obrigada por assistirem, deixem o vosso like, subscrevam o canal e partilhem os meus vídeos.